Oi, gente. O Pablo Marçal falando com seus mestres, e quem são os mestres do Marçal, isso vai ficar muito óbvio, né? Confessou aquilo que todos nós sabemos, que ele não está preparado para administrar São Paulo. Sim, ele disse isso para empresários e a classe dominante paulista em um jantar da elite paulista, não é? Isso é que está na reportagem da revista Fórum, que está citando uma coluna painel da Folha de São Paulo, né? Marçal confessou a empresários que não está preparado para administrar São Paulo. Jantar foi armado por Ricardo Salles, que lidera a debandada de extremistas, e provocou Tarcísio ao cooptar irmão de assessor especial do governador paulista para a campanha de Marçal. Aliás, a treta lá em São Paulo tá pior do que muita gente imagina, porque o Ricardo Salles tá fazendo de tudo para esvaziar a campanha do Ricardo Nunes nessa reta final. Então, a extrema-direita lá está realmente dividida em São Paulo, né? E o Marçal confessou, óbvio, mas tem um elemento da confissão dele que diz muito claramente para quem e para onde ele vai governar. O que, aliás, é óbvio para qualquer pessoa que acompanha a política há mais tempo, né? Em reunião com um grupo de cerca de 130 empresários e a alta classe paulistana convocada pelo ex-ministro Ricardo Salles do Novo, Pablo Marçal admitiu que não tem experiência para administrar São Paulo, mas que quer se cercar de pessoas capacitadas em todas as áreas caso seja eleito. Com capacidade para quê? Quem são essas pessoas que ele está se referindo? Ele está se referindo à alta classe paulistana de empresários. Para ele, os capacitados são esses empresários e essa classe dominante. Ele vai governar para eles. Esses são os mestres deles. Esses seriam, caso ele fosse eleito, eu espero que não seja, não é? Os donos do mandato dele. Aliás, como são donos também do mandato do Ricardo Nunes. É importante entender que figuras como Pablo Marçal e Ricardo Nunes são marionetes nas mãos da classe dominante. A classe dominante liga para eles e diz assim: fulano, eu quero que venda tal coisa de uma reserva ambiental. Eles vendem. Fulano, eu quero que privatize tal serviço básico da população. Água, energia, luz, qualquer coisa. Eles vão e fazem o que a classe dominante quer. Fulano, eu quero que garantam licitações aí para os nossos aliados. O Ricardo Nunes garantiu para os confrades dele, o amigão dele e os aliados políticos. E assim é a prática da direita, seja ela bolsonarista, seja ela de liberal. Pouco importa. Essa direita que serve ao empresariado, ela é subordinada a esse setor da sociedade brasileira. A informação que eu estou citando para vocês foi divulgada na coluna Painel da Folha de São Paulo e creditada ao ex-ministro do Meio Ambiente, que se popularizou no governo Bolsonaro por pedir para passar a boiada na legislação ambiental, aproveitando que a população estava preocupada com a pandemia, o Ricardo Salles. Claro, porque destruir a legislação ambiental favorece setores, né, da economia brasileira que são setores predatórios. Não é nem todo o agronegócio, é aquele agronegócio que é predador, né, que é bolsonarista. Porque quando o Bolsonaro liberou agrotóxicos proibidos na Europa, eu nunca me esqueço desse episódio, tiveram membros do agronegócio que ligaram para o Bolsonaro, e aí ele foi obrigado a ouvir, porque quando é o movimento ambiental, ele simplesmente ignora. Disseram para o Bolsonaro: ei, Bolsonaro, se você fizer isso, nossos produtos vão ser proibidos de entrar na Europa. E nós vamos ser banidos lá. E para servir a esse setor do agro, alguns daqueles produtos que tinham sido desbanidos voltaram a ser banidos para proteger o agro. Ou seja, o meio ambiente foi levemente protegido um pouco, porque teve um setor do agronegócio que seria muito prejudicado pelo grau insano de desconsideração com a questão ambiental. E o Ricardo Salles, ele serve ao setor mais reacionário, mais conservador, mais predatório que você possa imaginar, o Ricardo Salles e o Bolsonaro. Então, é muito importante compreender isso, né? Sobre o desespero, né? Tem uma análise até interessante aqui, ó,
que o Ricardo Salles colocou um vídeo em que o Marçal disse que votaria nele, quando indagado quem escolheria se ele mesmo não fosse candidato, né? Mas, segundo o Marçal, o Salles foi sabotado, né? E tem um desespero muito grande com a possibilidade do Nunes ficar fora do segundo turno, e o Tarcísio está pedindo para o Bolsonaro entrar na campanha, né? E o Bolsonaro parece que está com um certo receio de entrar tão forte na campanha do Ricardo Nunes e bater com o Marçal e ser desgastado com isso, sofrer desgastes. Então ele está meio que evitando isso, mostra um temor do Bolsonaro em relação a isso. Sobre o Pablo Marçal, eu assisti recentemente esse vídeo do Gustavo Machado, um amigo meu aqui do YouTube, e eu adorei o vídeo dele. Vou colocar o link entre as fontes no comentário fixado, mas ele faz uma análise de como o Pablo Marçal faz parte de uma direita pós-moderna. Ou seja, essa direita, e isso daí está contaminando setores da direita e setores da esquerda também. Infelizmente, ainda existe uma direita, ainda existe uma esquerda, uma esquerda iluminista, uma esquerda marxista, que se importa com a verdade. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Ele analisa que o Pablo Marçal, ele coloca dentro do discurso da direita a ideia, e você já deve ter visto muitos bolsonaristas falando isso, que tudo são narrativas, que não existe verdade. Quando as pessoas acreditam nisso, que tudo são narrativas e que não existe verdade, isso justifica os fake news, isso justifica a mentirada, porque tudo que importa é reforçar os objetivos ideológicos, eu diria até mesmo, e objetivos transcendentais, não é? Porque são objetivos que transcendem as questões mundanas. Para muitos deles, eles colocam isso na linguagem religiosa, mas esses objetivos transcendentais, isso daí é uma forma apenas de convencimento e de enganar a classe trabalhadora. Porque, na verdade, os objetivos desses bolsonaristas e da extrema-direita são objetivos muito materiais, concretos. Existem objetivos claros, que envolvem coisas como privatizações, envolvem como vender reserva ambiental, coisas absolutamente concretas que servem aos interesses da classe dominante. Destruir direitos trabalhistas, destruir a organização sindical, acabar com os sindicatos, ou seja, criminalizar os movimentos sociais. A extrema-direita tem uma série de objetivos concretos ligados ao empresariado. Mas o empresariado e a extrema-direita estão usando de questões transcendentais como família, religião, fé, para enganar as pessoas. E aí, acreditando que estão servindo a esses objetivos transcendentais, as pessoas, a partir do momento que elas passam a acreditar que tudo é uma disputa de narrativas, elas não têm mais compromisso com a verdade. E as pessoas ficam confusas também, porque a verdade do ponto de vista científico, e eu já fiz vídeos sobre isso, a verdade do ponto de vista científico, ela tem um caráter que não é absoluto, não é eterno. É uma verdade dentro da ciência que é aquilo que é suportado pelas evidências, mas que pode se alterar, se aperfeiçoar à proporção que a gente conhece melhor a realidade, que a gente tem mais acesso a evidências, a gente melhora as explicações. Essa eu chamaria de cultura científica. A esquerda tem muita dificuldade, até porque parte da esquerda caiu nessa visão pós-moderna, né, lamentavelmente, né, de achar que as coisas são disputa de narrativa, e não são. Existem coisas que são absolutamente verdadeiras. Querem ver um exemplo? O aquecimento global, a mudança climática. Nós temos evidências científicas que isso é real, não é uma narrativa, é a realidade. Nós temos evidências que o mundo está se tornando cada vez mais, está tendo cada vez mais concentração de poder na classe dominante, e isso está levando a uma precarização das relações de trabalho. Isso não é uma opinião, não é narrativa, isso é uma realidade do nosso mundo. Então a direita e a extrema-direita querem transformar na cabeça das pessoas como se fosse uma disputa de narrativas para justificar a mentirada. Porque a partir do momento que não existe verdade, e essa é a destruição da verdade que a extrema-direita quer fazer, que é uma coisa que o fascismo já fazia no passado e o fascismo está fazendo agora com essa linguagem do pós-modernismo, mas é apenas uma atualização de uma estratégia antiga da extrema-direita, né?
isso viabiliza uma lógica que desconsidera a verdade, que desconsidera a importância de você checar fatos, de você ter evidências que suportam aquilo que você está dizendo. Nós precisamos combater isso com todas as forças. E para isso, uma visão que eu chamaria de iluminista, uma visão materialista, do materialismo histórico, uma visão marxista, ela é importante de ser retomada, sim. Nós temos que ter uma visão científica sobre a realidade, de que a ciência tem métodos importantes para se buscar a verdade. Sim, é uma verdade que pode ser aprimorada, que pode ser modificada no futuro, sim, mas é uma verdade. É a construção da verdade, com todos aqueles detalhes que a ciência tem. Mas o que a direita quer é destruir essa noção. É destruir completamente essa noção. E aí, querem ocultar, por exemplo, o Marçal, que quando ele diz que ele vai se reunir com as pessoas capacitadas, elas são capacitadas para quê? Elas são capacitadas para entregar as riquezas brasileiras, elas são capacitadas para privatizar, elas são capacitadas para servir aos interesses da classe dominante. É isso que ele não quer que as pessoas saibam. Ele não quer que as pessoas saibam disso. No Pablo Marçal não quer que eles saibam disso. Bolsonaro não quer que as pessoas saibam que Bolsonaro é um mero marionete nas mãos da classe dominante, dos ricos, do agronegócio, do mercado financeiro, dos grandes empresários desse país. Ele só escuta os empresários porque a eles ele serve. É muito importante que todos os brasileiros compreendam isso para progressivamente formar uma aliança contra essa extrema-direita. Enquanto as pessoas não entenderem isso, vai ficar difícil que essa aliança seja formada. E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas compreendam isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Ou, se quiser nos apoiar, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br. Mais detalhes o pix também está no comentário fixado desse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.